pessoal, boa tarde. Meu nome é Dilt, tá? Eu vou trabalhar com vocês os assuntos que envolvem os sétimos anos, entre os anos de 1200 a 1700. Mas antes de mais nada, nós vamos trabalhar no sétimo F, no sétimo G, no sétimo H, no sétimo I, no sétimo J, tá? E a gente encontrou essa forma de trabalho porque a videoconferência, infelizmente, como era previsto, não deu certo, não dará certo, né? De acordo com a direção. E cada professor vai trabalhar de uma forma parecida com essa, né? Que eu estou fazendo. Resolvi trabalhar assim porque eu acredito que os alunos têm que conhecer os seus professores ou ter pelo menos uma amostra de como seria essa forma de trabalhar desse professor, né? Eu particularmente trabalho dessa forma, só que eu gosto da participação do aluno, né? Infelizmente aqui só vai estar eu falando, então não tem outro jeito, né? Qualquer dúvida vocês podem procurar supervisão e orientação, que eles vão estar me procurando para me ajudar pessoalmente, vamos dizer assim, né, através do WhatsApp. Nesse momento não convém dar o meu WhatsApp para vocês, mas qualquer dúvida vá na orientação, supervisão, que lá eles darão, e aí tirarão as últimas dúvidas que faltam relacionadas à atividade que tem que ser entregue, né, em tal data. Agora que falando sobre o assunto, gente, a história é uma disciplina que estuda a humanidade, certo? E ao estudar a humanidade, no que diz respeito às suas artes, à sua ciência, à sua política, à sua economia, né? Enfim, tudo que o ser humano fez no passado, a história estuda, né? E a história vai estudar esse passado humano justamente no período em que esse ser humano nasceu. De acordo com a história e a arqueologia, o ser humano apareceu há mais ou menos 5 milhões de anos atrás, quando o primeiro ser humano surgiu. De acordo com os dados arqueológicos, existem restos mortais desse primeiro ser humano, né? Então é a partir dali, há 5 milhões de anos atrás, para cá, até os dias atuais, que a história vem trabalhando a humanidade, né? Agora que os historiadores dividiram os assuntos em períodos, né? Então, lá no sexto ano, nós temos assuntos que... Assuntos não, a gente tem um período que vai de 5 milhões até o ano 1200 depois de Cristo, né? Nós estudamos esse período aí no sexto ano. De 1200 a 1700, 1600 mais ou menos, nós estudamos assuntos que envolvem esse período aí, né? No sétimo ano. No oitavo ano, nós estudamos o período que vai de 1700 a 1914. Em todo o mundo, né? A história vai estudar esse assunto no oitavo ano. E no nono ano, nós vamos estudar assuntos que vai de 1914 até os dias atuais. Então é assim que está dividido os períodos históricos, pessoal. Então, quando vocês estavam no ano passado,
no sexto ano, vocês estudaram assuntos que foram de 5 milhões até o ano 1200. E agora, no sétimo ano, nós vamos estudar assuntos que envolvem essa humanidade entre 1600, ou 1200 a 1600 depois de Cristo, né? Algo em torno de 400, 500 anos. Tudo que aconteceu ali na África, na América, de mais importante na Oceania, na Europa principalmente, né? Nós vamos estudar no sétimo ano. Assuntos que aconteceram nesse período mais importante, né? Porque não tem como a gente estudar tudo em detalhes de todos os acontecimentos que aconteceu nesse período. Então a história, ela acaba pegando um fato importante daquele período e estuda ele, né? E foca para as pessoas interessadas saber. Então, por exemplo, lá no livro de vocês, na página 6, os povos indígenas, saberes e técnicas. Nós vamos trabalhar esse assunto que vai de 1200 a 1600. E nem todos os povos nós vamos estudar nesse capítulo aqui da América, porque são muitos povos. Os historiadores pegaram os principais, né? Os astecas, os maias e os incas, que viveram um glamour, vamos dizer assim, nesse período que vai de 1200 a 1600 nas Américas, antes da chegada dos europeus. Então, pessoal, nosso foco de sétimo ano é a humanidade entre os períodos que vai de 1200 a 1600 mais ou menos, tá? E trabalhando especificamente esse assunto, os povos indígenas, saberes e técnicas, vejam, logo de cara, que os assuntos que nós vamos trabalhar nesse mapa da página 6 seriam os povos que viveram nessa parte mais fina da América, né? Se você olhar um verde claro e um amarelo, que envolve a parte mais fina da América, a gente é aí que viveram esses povos, né? Astecas e maias. E numa parte amarela, bem grande, que vocês estão vendo aí, onde hoje é parte do Brasil e tal, foi onde viveu uma outra grande tribo chamada os Incas. 3 tribos que se destacariam aqui nas Américas, né? Vamos começar aqui com os astecas, pessoal. Os astecas, então, os astecas viveram onde hoje é o México, certo? Onde hoje é um estado dos Estados Unidos chamado Novo México. Os astecas, lá por volta do ano 1200, 1300 mais ou menos, eles eram uma tribo pequena. E o que aconteceu? Uma tribo simples e pequena, de 50, 100, 200 pessoas no máximo, no seu início. Assim como qualquer povo foi pequeno, depois se transformou em grande, né? Os astecas foram visitar uma tribo e lá eles acabaram tendo um problema, né? Porque os astecas, ao visitar essa tribo, eles acabaram pegando uma jovem e tipo que tiraram a pele dela para oferecer aos deuses, principalmente ao deus Sol, que os astecas faziam muito culto ao Sol, né? Era um dos deuses principais. Vocês sabem, a maioria dos povos indígenas eram politeístas. E só que esse corpo que eles pegaram era de uma jovem que era filha do chefe da tribo que eles foram visitar. E quando o pai dela, que era cacique, viu que os astecas tinham feito isso
com a filha dele, eles ficaram horrorizados. Foi então que os astecas foram perseguidos por esse povo que eles foram visitar. Eles fugiram, tiveram que fugir e correr, mata adentro. E aí, quando eles fugiram e a outra tribo perseguindo eles, um certo lugar que eles tiveram que parar, né, num lago chamado Lago Texcoco, um conjunto de 5 lagos. O pajé da tribo dos astecas acabou enxergando uma águia segurando uma cobra no meio do lago. E aí o pajé apontou assim para aquela localidade onde a águia estava e disse: é ali que nós vamos construir a nossa aldeia, a nossa cidade. E construíram no meio do lago, pessoal. Se vocês olharem aí na página 9, uma imagem bem ilustrativa, né? Essa cidade aí, Tenochtitlan, que foi a cidade construída por eles, no início era só água aí. Veja que ela está construída dentro d'água. Mas vocês devem estar me perguntando: professor, mas como é que eles construíram isso dentro d'água, né? Complicado, né? Foi também uma estratégia militar. Porque ele construindo a cidade dentro da água, como é que os povos vizinhos iam atacar eles? Então foi uma estratégia militar também, né? Foi uma tática deles. Como é que eles construíram essa cidade, né? Tirando tocos de árvore, né? Cortando tocos de árvore como se fosse pedaços de pau, vamos dizer assim, bem afinado na ponta, e fincavam ela no leito do lago, né? Várias, uma perto da outra, fazendo uma espécie de quadrado, né? Tudo dentro d'água, né? Foi enfiando aquilo dentro d'água, um do lado do outro. Depois, em cima, eles jogavam barro, sabe? Eles precisavam pisar, né? Firme e construir para cima. Para isso, eles tinham que ter certeza que a base que eles estavam construindo de madeira fosse aguentar a construção que eles iam fazer em cima. Então, se vocês olharem a imagem da página 9, né, tudo que foi construído em cima, de baixo tinha pedaços de tocos de árvore com barro em cima na superfície, né, para aguentar tudo isso que eles construíram e que vocês estão vendo aí nessa imagem. Vale lembrar, gente, que essa cidade que eles construíram, que na época era chamada de Tenochtitlan, hoje é a Cidade do México. Cidade do México, que é uma cidade que é maior do que a nossa maior cidade do Brasil, São Paulo, né? Cidade do México é superior, tem algo em torno de 28 a 32 milhões de pessoas morando só nessa cidade, que hoje é do México. E São Paulo tem algo em torno de 26, 24 milhões de pessoas, né? Você vê como é a monstruosidade dessa cidade hoje. Mas que na época foi os astecas que inauguraram, que construíram, né? E que fizeram ela dentro de um lago. Pode uma coisa dessa, né, pessoal? Incrível, né? E aí os outros povos tiveram dificuldade de atacar eles, porque ao construir essa cidade dentro d'água, como é que eles iam invadir a cidade deles sem antes passar pela água, né? Complicado, né? Os astecas, ao construir essa cidade, também construíram pirâmides, nas quais eles construíram para oferecer sangue ao Deus Sol, né?
Eles construíam as pirâmides e no topo dessa pirâmide, né, na base aqui, ó, em cima, eles acabavam fazendo rituais onde eles tiravam, matavam, cortavam as pessoas, principalmente tirando o coração delas e, e deixando o sangue dessa pessoa correr solto em cima dessa pirâmide. Eles chegavam a matar várias pessoas, né? Matar não, oferecer aos deuses. Era um ritual deles, né? Dentro das características, dentro da cultura asteca, era normal matar jovens com o intuito de oferecer ao Deus Sol, né? Como é que eles faziam para alimentar a cidade, gente? Eles construíram embarcações como se fosse jangada. Não sei se vocês sabem o que é jangada, mas jangada é um monte de madeira, uma grudada na outra, né? Assim, mais ou menos, como se fosse em forma de xadrez, que ela não afunda. Eles deixavam isso em cima da água, né? Boiando, como se fosse uma boia mesmo. Um barco. Fosse um barco mais ou menos boiando. E só que era chamado de chinampas, né? Em cima dessa chinampa, eles cavucavam o leito do rio e jogavam barro em cima, né? Aquele barro bem, bem preto, vamos dizer assim, que era o adubo, e deixavam ali para, como é que eu posso dizer? Deixavam secando, né? Com o tempo eles iam lá e plantavam em cima dessas chinampas, né? Eram embarcações flutuantes, pessoal. Imagina várias embarcações flutuantes onde onde eles plantam lá, né? Colocam a semente lá, nasce, e dali eles tiram o próprio fruto, né? Que seria a comida deles no dia a dia. Então eles não precisavam plantar numa superfície de terra, né? Eles plantavam em cima de embarcações. E essas embarcações, que eram chamadas de chinampas, eram o que dava os alimentos a eles, sabe? Bem interessante. Então, sobre os astecas, pessoal, a gente tem isso, tá? A construção de Tenochtitlan, que foi uma cidade bastante povoada. Só para vocês terem uma ideia, os astecas chegaram a ter 15 milhões no seu auge, algo em torno de 1390 a 1500 mais ou menos. Os astecas chegaram a ter 15 milhões de indígenas no seu seio, né, na sua cultura. Então não era uma tribo qualquer, era uma tribo realmente gigante, né? Não era uma tribo que nem a maioria das tribos que viveram aqui no Brasil, que tinha 100, 50 pessoas numa aldeia, ou 500, ou 1000, ou até 5.000 pessoas. Era 15 milhões de pessoas que falavam, né, o asteca. Claro, a cidade dele, Tenochtitlan, era a principal, mas existia outras cidades astecas que falavam asteca e que estavam sob domínio, né, dos astecas. Deixa eu ver o que mais aqui. Agora falando sobre os maias, pessoal, na página 10 do livro de vocês, os maias viveram na parte mais fina da América. Se você olhar bem na página 6, você vai ver a parte mais fina. Quando eu falo a parte mais fina, eu estou falando dessa região aqui, ó. Dessa região aqui, ó. Essa partezinha aqui seria a localidade que nós estamos falando. Nós estamos falando onde hoje é Panamá, Belize,
Que mais? Panamá, Belize, tem Costa Rica não, esqueci o nome das outras cidades, mas essa parte mais fina da América, né? Que hoje são países, né? E os maias, assim como os astecas, também chegaram a ter 15 milhões de pessoas, né? Só que se a gente for falar da história dos astecas no seu auge, a gente vai ter que voltar antes de Cristo para falar sobre ele, ou seja, o auge deles começou entre os anos de 900 a.C. até o ano 1200 depois de Cristo. A gente tem uma história gigantesca dos maias. Porém, eles tiveram o ponto auge deles e o ponto de fracasso deles, vamos dizer assim, né? Eles não viveram todo esse tempo em glamour, como diz o outro. Eles tiveram um período de auge até eles ter a decadência deles, né? Inclusive a decadência deles, até hoje os historiadores não sabem o que pode ter acontecido com eles, porque infelizmente os maias desapareceram misteriosamente, deixaram as cidades abandonadas, né? Como se fossem cidades fantasmas. Mas contando sobre o período que eles tiveram um certo auge, os maias tinham várias cidades que falavam o maia. E cada cidade era independente, tinha o seu próprio rei ou cacique como chefe, né? Os astecas já foram diferentes. Os astecas tinham várias cidades com um chefe para todas aquelas cidades. Os maias não, os maias tinham, cada cidade deles tinha um chefe, um rei. E isso é ruim, né? Uma cidade, um povo que vive desunido, fala a mesma língua, mas vive desunido, quando um outro povo vai invadir, ele invade cidade por cidade, porque são tudo desunida. E foi assim que os maias, infelizmente, decaíram, né? Porque provavelmente outras tribos foram atacando cidade em cidade até eles desaparecerem, vamos dizer assim, até eles decaírem uma após a outra. Então, enquanto os astecas tinham um rei para toda uma cidade, os maias tinham vários reis para cada cidade, né? Vários caciques para várias cidades. Isso é ruim. Outra coisa que a gente deve citar dos maias é que eles também eram politeístas, né? E o sol também era um deus muito adorado por eles. Esses seres inanimados, né? Sol, trovão, chuva, uma árvore, um bicho, uma onça, era considerado um deus para eles. Então eles vangloriavam esses tipos de seres como se fossem os originadores deles, né? Os que deram origem e fim e a quando as pessoas morrem, né? Provavelmente eles tinham um Deus que também dava essa ideia de morte para eles. Os, os maias, nas cidades deles, eles costumavam, como vocês podem ver aí na página 11, os maias, eles costumavam plantar de tudo um pouco, né? Feijão, abóbora, algodão, cacau, abacate e milho, né? Milho era a base de sua alimentação. Eles comiam assado, cozido, né? Ou em forma de farinha, esse milho. As cidades que se destacam dos maias, né? Existiam várias cidades, mas aquelas que é muito bem contada pelos livros de história, né? São as cidades de Tikal, Copan, Chichen Itza, né?
que eram cidades construídas por eles e que também todas elas tinham pirâmides, que também era como se fosse uma oferenda aos deuses, né? Além de ser um centro para os mortos, também para algumas pessoas em especial, o próprio chefe, no caso o pajé, que geralmente era colocado nessas pirâmides, essas pirâmides serviam como um centro espiritual para falar com os deuses, como eu já falei para vocês, né? O sol era muito bem adorado por eles. Nessas cidades maias, apesar de serem perto do Oceano Atlântico, se vocês podem ver aí no mapa da página 10, essas cidades tiveram que puxar canais, eles tiveram que construir canais, porque rios passam aí, né, gente? A água do oceano não tem como você trabalhar com ela para fazer cultivo, porque ela vai deixar a verdura ou o produto não vai nascer, né? Tem muito sal. Então eles desviavam rios, né? Esses rios eles desviavam até chegar no local que eles queriam para adubar aquela terra que eles queriam, vamos dizer assim, plantar. Como eu disse para vocês, eles construíram pirâmides, né, com o intuito de evocar os deuses, quando não, colocar algumas pessoas em especial naquela pirâmide, como o próprio pajé. Os maias foi talvez um dos povos indígenas mais inteligentes da América, porque quando eles construíram as suas pirâmides, as bases delas era tudo é feito com questão matemática, né? Ou seja, a base de uma pirâmide geralmente media 10 metros certinho, 4 metros certinho, não era quebrado como 4 metros 17, 4 metros 18, era 4 metros certinho, 4 por 4, né? Ou 10 por 10. Então eles tinham muita noção de matemática. E muita gente fala assim, os índios não sabiam de bulufas nenhuma. Muito pelo contrário, os maias foram uma das principais tribos que se destacaria, né, na questão matemática. Outra questão importante que os maias vão se destacar é a astronomia também. Eles construíram vários observatórios astronômicos, né? Ou seja, vários lugares em pontos altos com o objetivo de observar o céu. Tanto é que eles também tinham calendários de 1 a 12 meses, com também 365 dias, além também de acertarem vários eclipses lunares, tudo a olho nu e sem tecnologia nenhuma. Então é um povo que foi muito inteligente, pessoal, para ter acertado eclipses, terem feito calendários de 1 a 12 meses, ou seja, eles tinham noção de que a Terra girava em torno do Sol 365 dias. Não foi qualquer povo, realmente foi um povo bastante inteligente. Vocês não acham? Pois bem, falando sobre os Incas agora, os Incas, pessoal, viveram onde hoje é a Bolívia, o Peru.
e também o Equador, o Chile. Foi nessa região que os Incas viveram. E eles viveram numa região que, se vocês puderem ver na internet, uma região muito difícil de se morar, chamada Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, pessoal, é como se fosse um monte de montanhas, uma perto da outra, em forma de uma linha, né? Várias montanhas, uma atrás da outra e uma do lado da outra, que segue uma direção de norte a sul. Realmente é uma das características geográficas da Terra mais impressionante, é a Cordilheira dos Andes. E a Cordilheira dos Andes passa onde hoje é Peru, Bolívia, Colômbia. E eles, os Incas, construíram as suas cidades na base dessas montanhas, quando não no topo dessas montanhas. Era uma tática também, porque se os povos atacassem, eles já estavam no alto, né? Então eles tinham que subir bem ao alto para atacar os Incas. E isso foi uma esperteza deles, terem construído essas cidades deles no topo de montanhas, né? Inclusive, essa localidade onde eles moravam, e até hoje é assim, é bastante gelado, né? Não é qualquer um que vive lá, não. É bastante frio, né? Nós estamos falando de cidades como Cusco, no Peru, que inclusive é capital do Peru hoje em dia, né? Mas que antes dos europeus chegarem, era a capital dos Incas. A língua dos Incas era chamada de Quechua, tá? Os Incas também, assim como os maias e os astecas, chegaram a ter algo em torno de 10 a 15 milhões também de pessoas no seu auge. Como disse para vocês, a cidade de Cusco era a capital deles, mas tinha outras cidades como Cochabamba, né? Santa Cruz de la Sierra e Machu Picchu, que foram cidades construídas pelos Incas. O rei, que também era chamado de Mansa, né? Aliás, desculpa, Mansa não, o rei era chamado de